As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho. Muito bem, boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma live, a nossa live da Resistência, que é a nossa trincheira da República. Hoje, não vou falar de operação da Polícia Federal, não vou falar de golpe fake, daquilo que não aconteceu, vou falar do que está acontecendo nesse momento. A gente está vivendo uma escalada da ameaça nuclear, uma escalada de uma terceira guerra. E eu, claro, tenho aqui comigo no estúdio um querido amigo, que é o Márcio Coimbra. Obrigado, Márcio, mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigado, Cláudio. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. O Márcio, que é um sujeito que conhece tudo de geopolítica, de geoeconomia, e vai nos ajudar a entender um pouquinho essa bomba que está sendo armada pelo Biden, que está no colo do Trump. Não é isso? Verdade, está deixando aí um legado indigesto. Indigesto. A gente vai falar também de G20, se isso tem alguma importância para o debate público nesse momento, né? Esse encontro do G20, essa declaração foi assinada. Eu que já cobri, você também, a gente já cobriu tanto evento internacional, tanta declaração assinada, tanto memorando de entendimento, e a gente sabe que muitas vezes isso é papel molhado, né? Como se diz, né? Esses são papéis que são escritos e que depois são esquecidos no fundo de alguma gaveta, né? Então, eu fico até triste aqui, porque eu vejo a imprensa gastando uma energia enorme para um negócio que efetivamente tem um efeito bastante limitado. Mas esse efeito, quem vai me dizer é você, Márcio. A gente também tem, naturalmente, uma avaliação hoje até mais clara desse futuro gabinete do Trump. Eu acho que é fundamental. A gente tem vários nomes estratégicos já anunciados, né? Então, vamos dizer assim, o núcleo duro do governo Trump está pronto e a gente vai entender um pouquinho qual é a direção que o Donald Trump vai tomar. Muito bem, deixa eu dar boa tarde para vocês que estão chegando aqui no chat, para Ellen, para Silvia, para MG, para Silvânia, para o Carlos, para Daniela, para Francisca, para o Xará aqui, o Cláudio, para o João, para o Marcos, nossos assinantes todos aqui, Sueli, Gerson, Maria, Gracinha, todo mundo, vamos chegando, Agita Brasil, a turma aí também da RR Transportes, ó, obrigado sempre pela audiência de vocês. Aqui a conversa é um nível acima, né, alguns níveis acima, então a gente vai assistir agora um vídeo do Donald Trump, e esse vídeo ele foi gravado ontem, e ele foi gravado em razão de uma decisão do ainda presidente Biden, que resolveu liberar a Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance. Ou seja, a gente está deixando de ter uma guerra em que a Ucrânia ela atua com ajuda externa para a sua defesa e passa a ter a possibilidade de atacar o território russo. Isso muda absolutamente a dinâmica da guerra e coloca um componente nuclear nesta guerra, porque a reação do governo do Putin foi imediata e ele já mandou atualizar a sua doutrina nuclear, todos os protocolos que são acionados na hora realmente de uma guerra nuclear, e há uma ameaça latente, inclusive
de uma possível bomba nuclear, que ela possa ser uma tática, uma bomba nuclear tática, que ela é menor e que a Rússia pode jogar essa bomba no mar só para mostrar que não está brincando, tá certo? Então, esse é o cenário. O cenário é tão grave que levou o Trump a gravar essa mensagem aqui. Solta o vídeo, por favor, produção. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting this sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. Muito bem. Bom, hoje, inclusive, a Rússia confirmou já oficialmente um ataque de 6 mísseis de longo alcance no seu território. Esses mísseis alguns deles foram destruídos, outro teve algum problema e não deixou nenhum dano grave. Mas o fato é que a Ucrânia já está usando, vamos dizer assim, desse salvo-conduto que o Biden deu e que, naturalmente, vamos dizer assim, tira o gatilho dessa granada, Márcio. Exatamente, Cláudio, tira o gatilho dessa granada e torna a situação do mundo cada vez mais instável. A gente também não pode esquecer que a Ucrânia também está reagindo nesse momento à intensificação da guerra por parte da Rússia. A Rússia tentou avançar bastante nos últimos dias, desde a vitória do Trump, porque o Putin acredita e o Kremlin acredita nesse momento de que quanto mais território eles conseguirem angariar, mais eles terão a possibilidade de negociar lá na frente
um acordo com maiores partes do território ucraniano para a Rússia. Então, esse movimento da Ucrânia já era esperado. Mas, tendo esse tipo de mísseis agora, a autorização de uso desses tipos de mísseis de longo alcance, que chegam a grande parte do território que faz a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, a gente vê a escalada do conflito. Porque do outro lado, o Putin pode também subir mais um degrau, subir mais o tom e usar armas nucleares. E é esse o grande medo de toda a população que está ali naquela região, é o grande medo da Europa, e eu acredito que França e Alemanha, que em um primeiro momento apoiaram essa iniciativa do presidente Biden, precisam pensar duas vezes, não por medo, mas pelo sentido de que em menos de 2 meses nós teremos um novo presidente nos Estados Unidos e a guerra pode tomar outro rumo. Não é o momento de se arriscar vidas em um outro nível nessa guerra que já dura tanto tempo. Não é o momento agora, com uma nova liderança chegando aos Estados Unidos, que possui uma visão completamente diferente dentro desse teatro de guerra que a gente está vendo. Não é um momento para movimentos bruscos que podem levar a guerra a um novo nível e deixar a Europa numa situação de maior insegurança. Eu acho que você falou, foi perfeito nessa colocação tua, porque nós estamos falando de um pato manco. O Biden é um pato manco, é aquele presidente já em fim de mandato, um presidente que já não tem... ele primeiro, né? Ele nem concorreu à reeleição, teve de ser retirado. É um sujeito com dificuldades cognitivas, com problemas de locomoção, problema para falar, problema para raciocinar. Ele foi retirado. Vejam, o Biden foi retirado, foi obrigado a se retirar da disputa eleitoral para dar lugar a Kamala Harris, porque não tinha condições de disputar. Eu fico aqui impressionado, Márcio, como é que esses países, me parece que a Alemanha hoje já deu uma recuada, eles avalizam algo, né, uma decisão tomada por esse presidente. É claro que a gente sabe que essa é uma decisão que não é tomada por ele, ela é tomada por um sistema ali de poder, que é esse sistema que o apoia, e que inclusive o manteve no poder, apesar das condições dele não serem as melhores para governar, ainda mais uma potência nuclear, como são os Estados Unidos. E para piorar a situação, justamente, nós temos um presidente em fim de mandato que vai deixar essa situação para o próximo. Quer dizer, que tipo de decisão pode ser tomada agora? Agora era o momento de adiar qualquer decisão, de tentar baixar a temperatura, justamente para respeitar esse período de transição. O Trump já tem, vamos dizer assim, lugar de fala como presidente americano, né? E está respaldado por uma maioria considerável dos eleitores americanos. Então está tudo errado nessa história, né? Ele tem, além, é o que a gente chama nos Estados Unidos de a clear mandate, né? Clear mandate. Ele ganhou no voto popular, que todo mundo dizia, desculpa, que ele não iria vencer, venceu no voto popular, venceu no colégio eleitoral, venceu também na Câmara dos Deputados, na Câmara de Representantes, venceu o Senado e venceu 8 de 11 eleições para governo de Estado. Ou seja, eu escrevi um artigo semana passada chamando isso de Grand Chelem, que é o que se chama no automobilismo, quando você vence, quando você faz a volta mais rápida, quando você faz a pole e lidera todas as voltas. Ou seja, o que o Trump fez foi um Grand Chelem. Ele venceu em todas as frentes e isso deu a ele um claro mandato. Uma coisa que a gente precisa entender, Cláudio, que eu me lembro que quando eu era diretor da Apex, eu ouvi de um chefe meu que eu tinha no Itamaraty, é que ele falou assim: Márcio, a gente chegou aqui para fazer a vontade das urnas, sim, a vontade do povo. Nós temos um mandato para executar
a vontade do povo expressa nas urnas. Então, aquilo é a essência da democracia. Sim. E no momento que o Biden faz este movimento, sendo um pato manco, estando em um fim de mandato, ele está indo contra a vontade das urnas. Está indo contra a vontade das urnas. Então, na verdade, ele deveria, nesse momento, não fazer movimentos bruscos e já deixar o presidente eleito, que ainda não tem a caneta, mas já tem o título de presidente eleito, inclusive ele tem um aparato de segurança como presidente eleito diferenciado, ele já tem prerrogativas e já tem a possibilidade também de ter acesso a documentos, a briefings de inteligência como presidente eleito, ou seja, ele já está dando um passo dentro do Salão Oval. Não é o momento do presidente que está saindo fazer movimentos bruscos e especialmente fazer um movimento que eu gosto de chamar nesse momento de antidemocrático, porque é um movimento que não está respeitando a vontade do povo americano. Sem dúvida. Ele está traindo. Está traindo o povo americano. O Putin deu uma entrevista também para uma emissora russa sobre essa ameaça nuclear. Júlio, por favor, pode soltar. Сообщение прямо в тему. Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будут вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, региональные войны постоянно вспыхивают то там, то здесь. Достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит то Ирак, то Ливия, то другие конфликты. Но глобальных не было конфликтов. Глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы не звучало вот то, что я сейчас скажу, неприятно не звучало, но это правда. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. O que você achou? Eu acredito que o presidente Putin deixou isso muito claro, né, da possibilidade que a gente tem de um conflito se escalar. Sim. Então, o presidente Putin, ele sempre dá esses recados e me deixou muito claro nesse recado de que o conflito tem potencial para se escalar. E esse conflito, além de estar nas portas da Rússia, está nas portas da Europa, né? Então, isso sim pode ser algo que pode desestabilizar de maneira muito forte a economia mundial. Agora, o Putin, ele deu o recado, né? É isso que a gente precisa ver muito claramente na fala dele. Eu quero abordar contigo um pouco mais esse impacto econômico que a gente pode ter daqui para frente, mas eu tô vendo aqui muita gente no chat achando que vamos dizer assim, que o Putin tá jogando, que ele não teria coragem de escalar essa ameaça nuclear, né? As pessoas, pelo visto, não conhecem o perfil do Putin, né? Não conhecem, inclusive, vamos dizer assim, a moral russa, né? A história, aquilo que está no DNA da sociedade russa, que é o império, né? E que os caras têm essa coisa de não dá passo atrás, não, é só para frente, né? Até porque a Rússia, que é o território mais, o país com o maior território, né, no mundo,
é um país forjado por conquistas territoriais, forjados por batalhas, por guerras de invasão territorial, de tomada de território. Por isso que ele não recuou na Crimeia, não recuou agora em toda aquela região de Donbás e outras que já foram anexadas pela Rússia nessa guerra com a Ucrânia, e não recua nisso aí. E hoje você tem uma evolução do armamento nuclear que ele consegue ser mais preciso e ter um alcance menor, né? Que são justamente essas chamadas bombas táticas, né? Ou mísseis táticos. Então, é possível você ter uma guerra nuclear que ela não seja uma guerra de colapso global. Você pode fazer... A gente teve, né? Quando os Estados Unidos jogou as bombas no Japão, depois, a partir daí, você teve toda aquela escalada armamentista que a capacidade dessas bombas e mísseis só foi aumentando, até que a gente chegou naquele ponto da Guerra Fria em que, olha, quem apertar o botão primeiro vai gerar um efeito cascata que vai colocar a humanidade toda em risco, né? E hoje, e a partir daí, a tecnologia dessas bombas evoluiu justamente para algo que possa ser utilizado de forma mais pontual, mais eficaz, mas que tenha esse poder de dissuasão. É mais do que dissuasão, né? Dissuasão é você ter o poder, mas quando você joga uma bomba, aí você realmente acaba com qualquer conversa, Márcio. Exatamente. O que a gente precisa entender quando a gente trata da Rússia, e às vezes que eu estive lá, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou, isso fica muito claro com os diplomatas que a gente conversa. O nuclear, o comportamento dele já deixou isso muito claro no passado. Para a gente ver isso, eu não falo de guerras em específico, mas a gente vê o comportamento dele desproporcional em várias situações, como, por exemplo, no sequestro na escola em Beslan, há uns 20 anos atrás, ou no sequestro e nos atos terroristas no Teatro de Moscou. Ou seja, ele sempre vai com uma força excessiva para resolver a situação. Ou seja, ele não brinca em serviço. A gente precisa estar com isso muito claro quando a gente está falando com a Rússia. E eu acho que o Donald Trump ele tem a visão exatamente do risco que a gente tem diante de nós com o comportamento do Putin e com um histórico russo ao longo dos anos, seja enquanto Rússia, seja enquanto União Soviética. E o grande desejo do Putin, a gente sabe, é a reconstrução do Império Russo. Não da União Soviética, mas do Império Russo anterior. É ali onde ele se foca, é assim que ele vê o país dele, e ele não vai medir esforços para chegar a esse objetivo. Se você tiver ataque às cidades russas, é bem possível que ele use, sim, armas táticas nucleares de menor potencial. Em alguns lugares, eu não tenho dúvida de que ele é capaz de fazer isso. Então, o mais prudente nesse momento é se acabar com a guerra, evitar a escalada do conflito, porque, veja bem, Cláudio, isso também vai criar coragem em outros países que possuem armamento nuclear para usar o armamento nuclear. A gente passa daquele limite aonde se diz, não, se vamos usar armas nucleares, vamos parar. No momento que se começa a usar, em outros conflitos pode-se começar a usar também. E não são poucos os países que têm armamento nuclear e que têm conflitos regionais aonde podem vir a usar, porque eles vão sentir que se a Rússia usou, está liberado. Ou seja, claro, eles podem usar também. Isso é complicado, né? Porque quando a gente observa como que as grandes potências estão se comportando, inclusive eu recebi até aqui um anúncio que na Bielorrússia o presidente já mandou já abrir os bunkers, as instalações
de defesa, de proteção, né, antinucleares, né? E a gente tem algumas semanas, eu até noticiei no blog, trouxe aqui essa história, a embaixada americana aqui está trabalhando na construção, está transformando o prédio dela, é um prédio histórico, feito ainda na Construção de Brasília, não sei se você viu isso, está transformando numa construção com 9 andares para baixo, quer dizer, uma construção que é um bunker, uma construção preparada para suportar um ataque, seja um ataque muito potente com aquelas bombas, né, perfurantes, que a gente sabe que hoje também elas existem, ou mesmo até um ataque nuclear. Quer dizer, por que você coloca a embaixada americana em Brasília, vamos dizer assim, no mesmo nível de instalações estratégicas que os Estados Unidos têm, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque, em outros países, né, que você tem essas embaixadas como pontos importantes de presença militar, né, em regiões de conflito. Se eu não me engano, a embaixada americana aqui, ela era a segunda maior do mundo em termos de funcionários. Então, era considerada a segunda maior embaixada americana no mundo. A primeira era Moscou. Então, eu não sei se isso continua a ser, mas sempre teve uma importância muito grande, né, para os Estados Unidos, a sua embaixada aqui. Se não me engano, essa notícia foi repercutida pelo deputado Felipe Barros, sim, do Paraná, sobre essa construção americana, mas isso, se realmente se confirmar, se realmente se for procedente, mostra que os americanos realmente estão se protegendo em relação a situações de conflito ao redor do mundo e que estão tentando proteger os seus cidadãos, né? Então, eu tenho essa situação próxima dentro de casa, porque os meus filhos são americanos, eles nasceram nos Estados Unidos, né? Então, eles gozam de certas prerrogativas por serem cidadãos americanos, e uma coisa que eu sinto, Cláudio, eles como cidadãos americanos se sentem muito mais protegidos no Brasil do que nós como cidadãos brasileiros em qualquer outro lugar onde nós não nos sentimos plenamente protegidos pela nossa força diplomática, né? Eu acredito que os americanos sim têm essa sensação de estarem muito mais protegidos pelo seu país do que brasileiros pelo seu país quando estão no exterior. Produção, põe o link 1, por favor, do bloco 2, para a gente dar um pouquinho de contexto aqui para essa conversa, né? Eu já mencionei, mas tem a notícia aqui do Putin justamente assinando um decreto que permite uma resposta nuclear a um ataque convencional, tá, contra a Rússia. Então está aqui, ó, aprovou nesta terça-feira a doutrina que permite responder com armas nucleares a ataques convencionais que ameaçam a soberania da Federação Russa e de Belarus. A doutrina que substitui a promulgada em 2020 autoriza um ataque nuclear no caso de um ataque convencional inimigo representar uma ameaça crítica à soberania. Aí, eu até ajudando aqui o pessoal, tem uns leitores que estão aqui achando que tudo isso é uma bobagem, que a Ucrânia hoje atacou e que nada aconteceu, parará. É o Júlio, o Júlio mandou essa mensagem aqui. Falando, Júlio, você precisa ler um pouco mais, você precisa estudar um pouco mais antes de falar bobagem no chat, tá? Perceba, existe uma palavra aqui, uma palavra aqui, crítica, tá vendo? Ó, uma ameaça crítica à soberania, tá? Ou à sua integridade territorial. Então, eles vão decidir, é subjetivo. Tem um componente subjetivo que é estratégico, que naturalmente a gente está falando aqui de geopolítica, a gente está falando aqui de negociação. Ele joga também, o Putin mexe as suas peças nesse tabuleiro, né, e manda os seus recados. Agora, se você acha que não vai dar em nada, se a Ucrânia continuar avançando, daqui a pouco manda um míssil, bombardeia Moscou, meu amigo, a coisa muda completamente de figura, né?
Aí já era. Aí já era, né? Então, você falou uma coisa que assim, né? É preciso parar a guerra. Mas como é que para essa guerra? Como é que para? Como é que resolve? Eu não sei se você tem essa resposta, mas se você tiver, a gente encaminha para o Trump também. Quais são as alternativas para um conflito que ele praticamente se consolidou, né? A Rússia não recua nas suas posições, né? Inclusive nas tomadas territoriais que ela obteve, nos ganhos territoriais que ela obteve. Está colocando esse posicionamento dela em relação à questão nuclear de forma absolutamente clara. O Trump, inclusive, fez a campanha dele falando que ia resolver. Aí, talvez por isso, o Biden resolveu escalar um pouquinho, né? O Partido Democrata resolveu escalar um pouquinho para deixar a situação mais difícil para o Trump. Mas, assim, se a gente for olhar do ponto de vista de protocolo diplomático, né, o que é possível fazer para baixar a temperatura? Olha, Cláudio, há uns 20 anos atrás, a gente já tinha uma situação na Ucrânia que era uma polarização entre dois lados políticos. Algo que veio se consolidando ao longo do tempo, e com a Ucrânia tendo também uma classe política muito corrupta. A Ucrânia tinha, há uns 20 anos atrás, dois candidatos a presidente, o Yanukovych e o Yushchenko. Os dois acabaram sendo presidentes ao longo dos anos da Ucrânia, mas ali se mostrava já eleitoralmente o que estava acontecendo na Ucrânia. Se a gente pegar o rio Dnieper, que é que divide a Ucrânia em duas partes, em leste e oeste, a gente vê que todos aqueles que estão a leste, perto da Rússia, sempre votaram muito mais com os candidatos ligados à Rússia. Nesse caso, era o Yanukovych. E do outro lado, pro ocidente, votaram com o Yushchenko. Ou seja, existia naturalmente essa divisão interna da Ucrânia entre duas Ucrânias divididas por esse Inclusive, rio. o pessoal prefere falar russo, né? Naquela outra região, naquela região do que a língua da Ucrânia. Exatamente. E aí eu vou buscar emprestado as palavras do vice-presidente eleito dos Estados Unidos, o J.D. Vance, senador por Ohio, né, até a posse, que ele disse que a solução para o conflito nesse momento seria você ceder, não é essa parte do território até o rio Dnieper, mas simplesmente Luhansk e Donetsk, que são duas áreas que já estão ocupadas militarmente pela Rússia, que essas regiões passassem para o lado russo e aí passasse a se negociar uma paz com a cessão desses territórios. Me parece que é isso que o presidente Trump vai tentar fazer nesse momento, assim que ele tomar a posse. E também existem outras demandas da Rússia em relação à Ucrânia, que é a evitar o acesso da Ucrânia como membro da OTAN, e me parece que isso ele vai conseguir com o aval dos Estados Unidos, porque o presidente Trump certamente vetaria a entrada da Ucrânia na OTAN, e também ver como se daria a entrada da Ucrânia na União Europeia, né? Se daria como um acesso restrito nesse momento, ou se faria algo diferente, ou se vetaria por completo esse processo. E tudo isso tem interesse para outros países que estão ali, como por exemplo, o primeiro país que você tem na fronteira pós-Ucrânia, que é a Moldávia. A Moldávia se sente ameaçada também pela Rússia e sabe que se você fizer uma negociação para aquela parte leste da Ucrânia, para ela ficar assim sob domínio russo, a Moldávia também ela consegue um pouco mais de estabilidade, porque ela sabe que ela passa a não ser ameaçada. Então me parece que o presidente Trump
vai nesse caminho. Porque essa guerra de resistência, simplesmente, que está acontecendo na Ucrânia, me parece que ela não anda, ela está nesse conflito parado já há 2 anos, ou seja, se avança um pouco, se perde uns territórios, mas sempre dentro do território ucraniano. E com esses mísseis agora se atingindo o território russo. Me parece que, pelo que o vice-presidente eleito J.D. Vance disse, que o plano do Trump vai nesse sentido para a gente terminar com o conflito na região. Os europeus, será que concordam com isso? Eu digo assim, aquele discurso, inclusive, que era utilizado muito pelo próprio Zelensky, de que, olha, se a Europa não me ajudar, os próximos serão vocês, né? Porque aqui nós estamos na porta da Europa. Você acha que esse discurso ainda cola? Essa ameaça, ela é real? Eu acho que a ameaça, ela é real, mas a gente precisa olhar a situação também no médio e longo prazo. A gente não pode ficar olhando tudo no curto prazo. Me parece que com os Estados Unidos assumindo uma posição diferente, me parece que a ameaça à Europa, de um modo geral, ela se torna menor, né? E também com a eleição de líderes mais alinhados a esse pensamento, me parece também que todos estão se sentindo um pouco mais seguros se você vê o fim do conflito na Ucrânia. Eu acredito que a ameaça ela vai continuar existindo, porém ela é uma ameaça muito menor, porque afinal de contas você não vai ter uma guerra ocorrendo nas portas da Europa. E é isso que os europeus estão pensando, né? Eu tenho familiares que moram na França e minha esposa é francesa, e o grande medo que eles têm é da escalada da guerra da Ucrânia para dentro da Europa. Me parece que se você tem uma solução negociada, a população prefere isso. Claro. A população prefere não viver sob a sombra da guerra. Me parece que uma solução que acabe com a guerra e com esse risco iminente de um conflito nuclear ou de um conflito que avance para dentro da Europa é o que a população quer. Muito bem, vamos ver aqui umas notícias, ó. Bom, eu já tinha mencionado, né, onde foi uma instalação lá na região de Briansk, atingida aí por 6 mísseis de longo alcance, de longo range. Pode passar a próxima. O próximo link, por favor. Vamos olhar um pouquinho. Ih, meu filho, tira esse negócio daqui. Vamos olhar um pouquinho aí tem uma reação que ela é anterior a esse ataque, na verdade, que é a reação ao anúncio que foi a Rússia atingindo a rede elétrica da Ucrânia, né? Um ataque aéreo massivo. Isso anteontem, né? Na noite de anteontem. Você, Márcio, acha que tipo de... Se a gente for fazer aqui uma avaliação de cenário, uma prospecção, né, de cenário, do que pode acontecer em termos econômicos e de que maneira o Brasil pode ser afetado com essa escalada nuclear, ainda que a gente tenha, né, dentro desse cenário essa escalada, vamos dizer assim, mais de alguma forma contida nesses territórios, né? Hoje a gente compra petróleo e gás da Rússia e fertilizante. A gente, inclusive, aumentou, mais de que triplicou a importação de petróleo e de fertilizante da Rússia. Claro que isso pode nos afetar, mas hoje a gente está, de alguma maneira, também ajudando a financiar a guerra. Qual é o impacto que a gente pode fazer, né, de avaliação desse cenário, que a gente pode tentar antecipar, para que talvez até as nossas autoridades possam começar a se preocupar com o que está acontecendo, porque me parece que o pessoal está muito mais preocupado com a ameaça golpista
ameaça golpista que não existe com a ameaça nuclear? Eu acho que as cadeias globais de comércio, elas estão interligadas, né? Perfeito. Eu, quando fui diretor da Apex, a gente teve muito tempo nesses países que fazem fronteira com a Rússia, tanto a Bielorrússia, Ucrânia, todos esses países, e na Rússia também, porque existia um interesse sempre em relações comerciais, em se expandir o comércio ali, porque todas as rotas elas acabam interligadas. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se ocorre alguma coisa naquela região da Rússia e da Ucrânia, e se você tem ali um conflito nuclear, isso bagunça todas as cadeias globais, toda a cadeia global de comércio. Então as cadeias regionais, elas entram em colapso, elas se reorganizam de uma forma que a gente ainda não viu, porque a gente não teve um conflito nesse montante. Então me parece de que a gente tem que desenhar cenários dentro da área de comércio brasileira para que, se isso aconteça, nós estejamos preparados para ter rotas alternativas. Porque a primeira coisa que deve acontecer, Cláudio, se acontecer algo desse montante, é uma subida da inflação de forma absurda em todos os países do mundo. Ou seja, se a gente já viu a inflação subindo durante a pandemia, você tendo uma crise na cadeia global de comércio, você vai ter um aumento da inflação, maior insegurança, um aumento muito grande no transporte de cargas internacional, na área de seguros. Ou seja, a gente vai ter ramificações em várias frentes do comércio global. E certamente isso vai atingir o Brasil em frentes que a gente nem imagina. Eu tenho certeza que os brasileiros não imaginavam que a guerra da Ucrânia ia afetar a questão dos fertilizantes no Brasil, né? E o Brasil já teve para produzir os seus fertilizantes, e no governo Dilma abandonou esse projeto. Sim. No Mato Grosso do Sul, aonde a gente não teria essa dependência. Ou seja, o Brasil precisa pensar nisso, precisa pensar na sua autossuficiência em coisas básicas, em insumos básicos, para a gente não ter a nossa cadeia, a nossa posição nessa cadeia afetada, e isso acabando a afetar a nossa população. Então a gente precisa ter essas questões muito presentes e ter cenários preparados. Eu tenho certeza que os americanos, que os chineses, que os japoneses, todos têm planos desenhados de opções, mas o Brasil, infelizmente, nós não somos muito conhecidos por termos planejamento, né? Planejamento nenhum. Por que? Eu estou curioso aqui, você que está nessa área há muito tempo, por que a gente tem dificuldade em entender, em querer entender, em debater, em discutir, em se planejar para ameaças externas, para impactos como esse, impactos econômicos, impactos políticos, que a gente possa ter em relação a determinados conflitos? Quer dizer, o Brasil, as nossas autoridades, e eu falo aqui o Congresso também, o Congresso, a gente tem uma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que não discute nada, que se reúne muito pouco, né? E um governo que não tem, parece que não tem diplomacia, acabou. A diplomacia brasileira, ela está deitada, dormindo em berço esplêndido. Aliás, ela está de cócoras, né? Está de joelhos para os chineses, para os russos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que eu quero falar de G20. Mas o fato é que nós estamos numa situação, eu não sei, a gente foi tão ativo no passado, do ponto de vista diplomático. O Brasil foi reconhecido, ainda é reconhecido pela história construída no passado, justamente por ter, né, essa qualificação na diplomacia, que é um soft power importante nosso, mas hoje está tudo meio perdido, não tem rumo, você não vê grandes discussões, né, você não vê, você vê muita gente, você vê até o comando do Itamaraty absolutamente assim, sem brilho, né, parece submetido à figura do Celso Amorim,
que eu não sei exatamente o que ele quer, porque parece uma hora ele joga para um lado, outra hora ele joga para o outro, né? Uma hora ele é o amigo do Maduro, agora é o inimigo do Maduro. E você tem um Congresso que parece estar mais preocupado só com emenda parlamentar. Então, assim, um país que não se prepara é um país vulnerável, né? Então, tem alguma razão para isso? É cultural? Você consegue enxergar alguma razão para que a gente possa, pelo menos, identificar, fazer um diagnóstico e tentar superar isso, tentar dar aí um choque elétrico nas nossas autoridades, para que elas acordem para o que está acontecendo? Não, Cláudio, eu vejo o Brasil sempre muito despreparado, né? E a nossa diplomacia, ela me parece parada no tempo. Nós tivemos uma boa diplomacia no passado, mas nós continuamos com essa mesma diplomacia do passado. Do passado. Só que o Brasil precisa de um choque na diplomacia, né? O antigo chanceler Ernesto Araújo tentou trazer um choque para a nossa diplomacia, mas a nossa diplomacia resistiu, porque essa nossa diplomacia, ela está, na verdade, há muito tempo subordinada a esses interesses arcaicos representados pelo Celso Amorim, que é a eminência parda hoje, ao lado do presidente Lula, é o ministro de Relações Exteriores de fato e é quem manda no Itamaraty. Quando se tentou quebrar essa insularidade do Itamaraty, lá atrás, com o ministro Ernesto Araújo, vocês viram o tanto de ataques que ele sofreu ao longo do tempo enquanto ele foi ministro, né? Até que colocaram um ministro que agia de acordo com o que a casa esperava, mesmo no governo Bolsonaro, e aí a diplomacia voltou a continuar deitada em berço esplêndido, como sempre esteve nos últimos tempos. Mas me parece que foi uma diplomacia muito efetiva lá atrás, né? Muitas décadas atrás, mas que não se modernizou. Vou te dar um exemplo. A nossa área de comércio, ela ainda está dentro do Itamaraty, de negociação comercial. Uhum. Ela não deveria estar. Tá? Como, por exemplo, os americanos, os europeus, ele tem o comércio fora da diplomacia. Porque a negociação comercial, ela exige um outro tipo de conhecimento, engajamento, técnica e tática. Sim. Né? E você não pode ter uma pessoa que faz a diplomacia política fazendo negociações comerciais. Né? Nós precisaríamos ter um corpo técnico de comércio, não ligado ao Itamaraty, ligado talvez ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, um corpo técnico de negociadores comerciais, que fossem trabalhar efetivamente com isso, e que o Itamaraty cuidasse da política, ou seja, da política exterior. É isso que os países mais avançados têm feito e têm tido muito resultado. Agora, o Brasil sempre fica na rabeira dessas negociações comerciais internacionais porque não profissionalizou a sua negociação. Nós precisamos ter negociadores, nós precisamos contratar, assim como acontece, por exemplo, com os americanos, que eu conheço bem, ou com os canadenses, escritórios de advocacia, de negociação, que acompanham os negociadores brasileiros nos fóruns internacionais. Então, o que acontece? Você chega numa negociação comercial internacional, você vai ter lá meia dúzia de diplomatas brasileiros e, do outro lado, você vai ter negociadores formados nas grandes escolas de negociação americanas, comercialmente, dentro de um órgão que é específico disso nos Estados Unidos, e você vai ter atrás deles 60 pessoas de escritórios de advocacia, 70 advogados de negociação contratados pelo governo americano para lidar com meia dúzia de diplomatas brasileiros. Ou seja, a gente nunca vai conseguir ganhar essa história, né? Nunca vai ser favorável ao Brasil esse jogo. E quando eu falo assim de americanos, eu também estou falando de japoneses, também estou falando de indianos, também estou falando de chineses, também estou falando de todos os outros países que resolveram ter as suas negociações comerciais feitas de forma profissional. É brincadeira, viu? Ó, a Iris Brock aqui, ó, espetáculo de programa, uma aula. Muito obrigado, viu, Iris?
Eu aproveito para pedir o like de vocês. Já deixaram o like no programa? Já se inscreveram? Primeira vez que vocês estão vindo aqui? Se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Sempre importante porque a gente vai atualizando. Tem corte dos programas ao longo do dia, tem vídeos que eu gravo, agora estou fazendo vídeos curtos. A gente em breve vai soltar um novo produto aí para vocês, tá? Vamos trazer cada vez mais esse intuito pedagógico, tá? Esse intuito de formar a nossa audiência. Tá? Eu estou menos preocupado né, com a mídia mainstream, com essa notícia do dia a dia, porque vocês percebam o que acontece hoje. Se você abrir, vocês estão nos assistindo aqui, se qualquer um de vocês abrir hoje os sites, abram agora os sites, liguem as TVs agora, liguem lá na Globo News, na CNN, na Jovem Pan, na Record News, todos estão falando da mesma coisa. Todos estão fazendo matérias chapa branca do G20, e todos estão falando da operação da Polícia Federal hoje, que prendeu um general, um coronel, 2 majores e um agente da Polícia Federal por um plano para matar, envenenado o Lula, o Alckmin, matar o Moraes e tal. Por que eu olho isso com essa quase rindo, né? Assim, é trágico. Você pega o relatório da Polícia Federal que foi divulgado, assim, conversas deles, entre eles e tal, não sei o quê. Essas pessoas precisam dar explicações sobre o que realmente eles queriam fazer. Mas, assim, onde estão os elementos objetivos de um assassinato? Eles, pelo visto, ficaram no blá blá blá, né? Assim, não quero reduzir a coisa, mas assim, já deu. Essa história, ela é o tempo inteiro reciclada. E ela é reciclada de forma proposital, para que as pessoas vivam com o ódio na mente, no coração. Os menos equilibrados mentalmente, os menos protegidos mentalmente, podem até se deixar levar e cometer alguma bobagem, alguma loucura. Então, assim, o que essas autoridades querem? O que essa mídia quer? É desviar a atenção da incompetência de um governo que não é capaz nem de fazer um ajuste fiscal? É disso? É muito curioso, porque o debate aqui é o seguinte, ontem, inclusive, o Marcon já está conosco aí, né? Segura o Maurício, 2 minutinhos já chamo ele. Depois a gente vai voltar para a questão do G20, que eu quero falar com ele sobre a PEC da alforria. Vocês percebam só, nós estamos aqui num debate, a justiça ela tem que seguir o seu curso, mas tudo volta para o mesmo lugar. Essas investigações, elas inclusive são antigas, né? As informações que fundamentam essa operação de hoje são informações antigas, não há nada de novo. Então, assim, do que nós estamos falando? É um jogo político. É um jogo político que mantém mantém o debate público sequestrado e tem muita coisa acontecendo. Ontem a Receita fez muito bem, divulgou ali negócio de isenções fiscais. Aí o pessoal já caiu matando lá, tem Felipe Neto, tem os atores da Globo, todos eles ganham dinheiro na área cultural. O PERSE serviu para isso. E o Haddad está usando isso como uma ferramenta política para ele poder justificar algumas questões que ele quer colocar, né? Inclusive, ele bateu muito no PERSE para acabar com o PERSE. E o PERSE ele foi fundamental num determinado momento, por causa da pandemia, porque a pandemia atingiu justamente esse setor aí de entretenimento, de produções culturais, de serviços, etc. Eu não sou favorável a subsídio dado de forma aleatória. Eu acho que o subsídio ele tem que ser utilizado de forma estratégica para fomentar setores que possam gerar emprego, desenvolver o país, desenvolver estrategicamente o país, desenvolver a economia, a produção, desenvolver a tecnologia, né? E a gente não tem isso no país, isso é óbvio, né?
Mas vocês percebam, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta discussão mais importante, e a gente tem a mídia inteira dedicada a isso. Tudo bem, prendeu, né? Mostra os dados, mostra as provas aí, divulguem, deem transparência, né? Existe crime de pensar algo? Não. A gente vai entrar na questão lá, mesma questão que a gente discutiu ontem aqui do golpe, né? Da prisão aí sem critério, da condenação de milhares de pessoas sem provas, sem nada. Então, assim, está muito claro, né, que quando um presidente da República se reúne com ministros para avaliação de cenário, ministro do Supremo para avaliação de cenário, está muito claro que nós temos uma governança conjunta. Já comentei isso aqui antes para vocês. No dia lá do tio França, quando ele se explodiu, descobriram, que não estava na agenda de ninguém, porque as agendas agora dos ministros são ocultas, e a do Lula também não constava, se descobriu que o Lula estava reunido com PGR, com ministros e com o diretor da PF. Então não é possível que o presidente da República esteja reunido com o ministro, com inclusive o Alexandre de Moraes, que cuida desses inquéritos políticos, com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Os senhores acabaram com uma operação anticorrupção sob o mesmo argumento de que o Ministério Público combinava, conversava com o juiz, e vocês estão fazendo pior do que isso. Então, assim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma manipulação, nós estamos falando de um setor da sociedade, da elite brasileira, que se articula e que usa a máquina para perseguir outro setor, né? Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter lucidez nesse processo para a gente passar por ele e construir alternativas a ele. O nosso objetivo aqui é construir alternativas. Por exemplo, o Maurício Marcon, coloca ele na tela aí, está chegando aí conosco. Maurício Marcon, obrigado pela tua presença aqui, desculpa te fazer esperar, é que acabou escalando essa história de ameaça nuclear do Putin e eu precisei abrir o espaço da pauta para isso, mas eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui hoje. Para o pessoal que está nos assistindo, você veio neste programa, eu quero você aqui outras vezes, quero inclusive você aqui no sofá, mas você está vindo aqui hoje para falar da sua PEC, que você assina junto com o Kim, que esteve aqui também dias atrás, a PEC alternativa à PEC da Erika Hilton, né? Você chama a tua de PEC da alforria, eu não sei como é que você chama dela, eu chamo de PEC da falência. Obrigado pela tua presença aqui, Maurício. Bom, boa tarde, Cláudia. É uma alegria falar contigo. Já te comentei sobre a minha admiração pelo amigo. A PEC dela é a PEC da insanidade, né? Ela não faz nenhum sentido. Eu até tô com ela aqui em mãos. Está se vendendo uma coisa, Cláudio, que não está escrito no papel. É bom que as pessoas entendam que esse papinho, e aí é um problema de semântica, né? Falar que é o fim da jornada 6x1 também, mas é o fim da jornada 5x2. Pelo menos é isso que ela escreve no inciso 13, o único inciso do artigo 7º que ela quer modificar, onde ela estabelece, até com erro matemático, que o máximo que vai se poder trabalhar são 4 dias por semana, 8 horas, o que daria 32, mas ela escreve 36. Outro erro que está sendo ventilado e vendido pela esquerda e pela mídia chapa branca é que haveria no projeto a obrigatoriedade de manutenção do salário com a diminuição de carga horária. Mesmo que isso seja uma insanidade, isso não está no texto. Então a gente tem mais uma mentira propagada, né, que não faz nenhum sentido. No texto não está escrito isso. O texto basicamente diz que a jornada tem que ser de 32 ou 36 horas, depende a matemática, e 4 dias por semana. Então a gente sabe que isso é uma medida populista, mais uma daquelas para levantar uma cortina de fumaça, enquanto a gente discute economicamente a questão do corte de gastos. Nós apresentamos uma proposta baseada em estudos, digamos, colocados em prática, né? A gente tem nos Estados Unidos uma legislação trabalhista já há décadas que remunera o trabalho através das horas trabalhadas, ou seja, tu não tem uma limitação de 2, 3, 4, 5 dias de trabalho obrigados e tu também não tem o mínimo que tu possa trabalhar. A PEC que foi, até ela propor isso, Dantas, não me surpreende que quase 200 parlamentares a tenham assinado. Isso sim foi uma surpresa bem grande, mesmo que eu tenha conversado com alguns ontem, eles se mostraram já bastante arrependidos. Mas a nossa PEC, ela
copia o modelo americano. Ela não é o mundo perfeito, né? Eu tenho uma ideia de propor um dia, quando um congresso mais liberal economicamente, uma PEC que dê a opção para o trabalhador ou receber como SLT, que é o modelo lá de maio de 1943, advinda do Getúlio Vargas, que aliás a CLT muitos não sabem, mas foi copiada do fascista, né, Mussolini na Itália. A gente ter um modelo mais flexível de verdade, onde a pessoa possa ter a escolha de, por exemplo, receber R$ 2.500 e ter a CLT, ou receber R$ 5.000 e não ter férias, décimo nem nada, assim como é nos Estados Unidos. Como eu acho que isso ainda esse debate não está maduro o suficiente para a gente apresentar, apresentamos um projeto de lei, a emenda à Constituição, que diz que o brasileiro terá sua limitação de trabalho em 44 horas, com 8 horas diárias, mas não terá limitação de poder fazer essa jornada como ele bem entender. Caso ele queira trabalhar segunda, terça somente, isso estaria resguardado. Só para te dar um exemplo, bem assim, de fato, a deputada que falou, inclusive, que não fez estudos para demonstrar qual seria o impacto, imagine você que está nos acompanhando agora, que as escolas onde o seu filho estuda, a merendeira, o porteiro, né, o professor, eles só poderiam trabalhar 4 dias. Não adianta contratar um porteiro para trabalhar no sábado, um professor para trabalhar no sábado e no domingo. Então, nós teríamos, inclusive, um problema com as nossas crianças. Na minha proposta, ela pega, por exemplo, quem é diarista e não tem os seus direitos garantidos, porque diarista, a gente sabe que trabalhar um dia, a Constituição não permite. Ou a pessoa que tem a diarista poderia, então, colocar essa diarista na CLT com as proteções do 10º, férias e por aí vai. Então, é uma proposta muito mais flexível, chegamos a 118 assinaturas hoje pela manhã, estamos atrás de outras e acredito que nos próximos dias aí a gente consiga atingir o número de assinaturas para que seja protocolado. Lembrando que também, ao contrário do que a mídia vem divulgando, a proposta da deputada Érica sequer foi protocolada aqui na casa. O Cleitinho já assinou a tua? Você já conseguiu convencê-lo? O Cleitinho é senador, né? Daí ele não dá. O Cleitinho realmente ele foi bastante infeliz nas colocações dele, mas eu não sou daqueles que julga a obra por um ato só, né? Ele tem uma história aí de trabalho pela direita e não, é lógico, eu tô brincando. Momento... Eu tô brincando com você, porque se você convencer o Cleitinho, ainda que ele seja senador, certamente ele poderá convencer vários outros parlamentares que o escutam e o acompanham naturalmente. Deixa eu trazer aqui a opinião do Márcio Coimbra, que morou nos Estados Unidos, conhece bem a realidade do mercado de trabalho americano e pode trazer também, eu acho que acrescenta muito. Você citou o mercado de trabalho americano e eu queria te ouvir, Márcio, até como contribuição nesse debate aqui, se você acha que a proposta do Marcon é uma proposta boa, que realmente está em linha com com realidades de uma economia mais livre, mais aberta, ou você acha que de repente dá para endereçar esse debate ainda para um caminho ainda mais, vamos dizer assim, mais adequado, né, quando a gente pensa em geração de emprego, quando a gente pensa em mudança, inclusive cultural. Aqui no Brasil tem essa mentalidade aí de CLT, né, se construir uma cultura, né, das pessoas. As pessoas querem um emprego como se aquilo lhe desse estabilidade, como se fosse uma tábua de salvação. É curioso, porque o brasileiro é um sujeito empreendedor por natureza, né? Na verdade, Cláudio, a proposta do Marcon, ela é muito bem-vinda, porque, afinal de contas, ela vai no caminho certo, que é o caminho da liberdade. Eu acho que a CLT é o grande mal que existe para o nosso país. A CLT, baseada, como o Marcon falou, na Carta de Lavoro do Mussolini, ela é aquilo que tira a liberdade do trabalhador, a liberdade do empreendedor e a liberdade de você, brasileiro, criar riqueza e se tornar rico. Porque a CLT faz rico aquelas pessoas que querem te manter pobre. Na verdade, é isso que acontece. Nos Estados Unidos, você tem um sistema onde você é remunerado pela sua hora de trabalho. Você quer ganhar mais? Trabalha mais. Quer empreender? Empreenda. Você quer demitir alguém que não está cumprindo com as suas funções? Você pode demitir sem pagar um caminhão de indenização, aonde metade vai para o Estado.
Você quer contratar alguém, você não contrata como sócio dessa pessoa, de todo brasileiro que está empregado, não sabe disso, mas deveria saber, ele tem um sócio que é o Estado. Porque, afinal de contas, quando a gente cria um emprego de R$ 2.000 no Brasil, é 1.700 que vai para o bolso da pessoa que recebe, porque ela ainda paga o imposto, mas o empregador paga 2.400 para o Estado. Ou seja, quando você cria um emprego no Brasil, o Estado ganha mais do que a pessoa que trabalha. E isso é um absurdo. O Brasil precisa terminar com isso. A CLT é o maior instrumento de vergonha nacional que esse país tem. Não é uma lei que garante direitos, é uma lei que retira o direito do trabalhador trabalhar quando ele quer, ganhar de acordo com aquilo tudo que ele produz e retira a capacidade empreendedora do brasileiro. É a grande amarra, é uma camisa de força com o Brasil. No momento que a gente acabar com a CLT, a gente vai ter a liberdade de todos trabalharem como querem, todos empreenderem como querem e nós vamos tornar o país muito mais rico. E todos vocês que querem trabalhar e não conseguem arranjar um emprego, vão ter emprego, porque vai ter mais facilidade para contratar, vai ter mais facilidade para você trabalhar e para você gerar riqueza para o nosso país. Então, na verdade, eu saúdo o deputado Marcon, meu conterrâneo, né, com uma proposta que gere maior liberdade para o cidadão, porque qualquer iniciativa nesse sentido é o que o Brasil precisa. A gente precisa de mais Marcon e menos Érica Hilton no nosso país. Adorei. Põe aí, Brenda, põe na tarja aí, mais Marcon e menos Érica Hilton. Excelente. Você tá bom frasista, hein? É pro corte. Ah, tá bom de corte. Deputado, olha só, tem chance esse negócio evoluir? Ou essa discussão vai acabar sendo deixada de lado? No final das contas, traz um pouquinho desse bastidor pra gente. O PSOL não está preocupado com o trabalhador brasileiro, né? Deixa eu te dar um exemplo, Dantas, que é muito interessante, que as pessoas talvez não tenham acompanhado o ano passado, mas uma das propostas da deputada Érica Hilton, que vocês vão achar que é piada, mas foi uma proposta protocolada e que foi ao plenário, tá? Ela propôs que todas as empresas com mais de 100 funcionários no país seriam obrigadas a contratar 3% do seu quadro de moradores de rua. Aí o que aconteceu? Isso foi para o plenário e eu lá subi na tribuna e pedi para ela da tribuna quantos moradores de rua ela tinha no gabinete dela. Aí ela me chamou de machista, enfim, aquela coisa. O resumo da ópera foi que nós fizemos um estudo básico. Pegamos o número de empresas com mais de 100 funcionários do Brasil e pegamos o número registrado de moradores de rua, de mendigos no Brasil. Resumo da ópera, ia faltar mendigo no Brasil. Isso sem considerar a questão de logística, né? Ia faltar mendigo no Brasil para cumprir com a legislação dela. A lei foi aprovada, mas sem obrigatoriedade. Então ficou aquela coisa, né? Se a empresa quiser contratar, vai ganhar os parabéns. Então, este é o nível do projeto que apresenta a deputada Érica Hilton. Sendo que eu volto a mencionar aqui novamente. Em 6 linhas, né? A mudança constitucional do inciso 7º dela é só essa daqui. 6 linhas, ela conseguiu errar uma matemática de 4 vezes 8. Este é o nível da parlamentar do PSOL. Quando a gente traz uma questão de bastidores aqui, que tu me perguntou, eu te afirmo com toda certeza, tem muito parlamentar constrangido de ter assinado essa PEC. Porque tu sabe como é que as coisas funcionam aqui, muitas vezes o parlamentar ele é pressionado, e aí tem uns, com perdão da palavra, uns cagão, né, que em vez de ir lá ler, pegam e assinam para, assinei e deu. Aí depois vai ver, olha, o que eu assinei está proibindo que a pessoa trabalhe de segunda a sexta. É exatamente isso que a deputada está propondo, a proibição de trabalhar 5x2. Se vendeu com semântica e aí com narrativa, que era a proibição de 6x1, mas é a proibição de 5x2. Quando a gente, no Brasil, nós temos um problema muito grave, que nós temos a tendência de copiar tudo que dá errado no mundo a copiar do que dá certo.
Nos Estados Unidos, a renda média de um trabalhador, e é por isso que muitos brasileiros fogem do Brasil e emigram para os Estados Unidos, e o contrário a gente não vê, né? Não vê hordas de americanos vindo para o Brasil para proteção da CLT. Lá, uma renda média, o mesmo trabalho que é feito no Brasil, lá a pessoa ganha 6 vezes mais. Por quê? Por vários motivos. A questão de impostos, questão de produtividade, a questão de leis trabalhistas. Então, a gente teria muito a copiar para evoluir, mas nós caminhamos sempre na contramão. Tu me perguntaste se nós teríamos possibilidade de avançar com esse texto. O da deputada Érica é nulo. E é bom que as pessoas entendam também, Dantas, como é que funciona. Quando ela protocolar o texto, isso vai à CCJ, vai ser designado um relator que vai dizer se é constitucional ou não a mudança é constitucional, que ela não retira direitos, é bom que se diga isso também na Constituição, está lá de cláusula pétrea que não pode se tirar direitos trabalhistas, ou seja, essa nossa ideia de copiar 100% os Estados Unidos não tem como ser feita com essa Constituição, mas depois que é feita então a tramitação na CCJ, é criado um grupo de trabalho, uma comissão especial para avaliar o texto e ver eventuais mudanças. Então tem muito o que evoluir. A minha ideia de protocolar a minha PEC até o fim da semana é que essas PECs possam andar juntas para que a gente possa dar uma saída. Eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar, mas a gente tem que dar uma saída lógica a isso e não tentar vender para a população mágica, porque o lugar de mágico é no circo, não aqui no plenário da casa. Você citou, né, essa coisa, né? Você não tem americano, ondas de americano, de cidadão americano querendo trabalhar no Brasil, mas você tem o contrário, né? Inclusive está aí o Trump com a sua promessa de mandar de volta os imigrantes ilegais. Claro que tem imigração legal e ilegal, mas o fato é o seguinte: você tem um mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu quero a tua ajuda, Márcio, para entender, em que profissões vamos dizer assim, de menor qualificação pagam muito mais. Então o brasileiro, muitas vezes você tem engenheiro saindo do Brasil para trabalhar de vendedor de carro nos Estados Unidos, para trabalhar de marceneiro, para trabalhar limpando casa. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Que a economia roda. A economia é aberta, é uma economia onde não existem privilegiados. A nossa CLT, Cláudio, ela não é uma CLT que garanta direitos para muitos. Ela é uma lei que garante privilégio para poucos. Então, nos Estados Unidos, sem a CLT, você consegue gerar emprego, a economia consegue rodar, o dinheiro circula, as empresas conseguem abrir vagas de trabalho, as pessoas estudam, as pessoas empreendem e as pessoas se desenvolvem. Então, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos é uma economia dinâmica por um mercado de trabalho aberto. O Brasil, com um mercado de trabalho restrito, impede a circulação de riqueza. Portanto, os salários são menores, as oportunidades são menores e a gente vive dentro de um país mais pobre. Eu repito, a CLT não é um direito de muitos, é o privilégio de poucos, porque mais da metade da população brasileira que trabalha, não trabalha sob o amparo da CLT. Portanto, são menos pessoas que trabalham no Brasil com carteira de trabalho e mais pessoas que trabalham sem carteira de trabalho. Portanto, a carteira de trabalho é um privilégio de poucos. Sabe o que é engraçado? Põe o Marcon, por favor, aí na tela. Marcon, você vai lembrar... Qual é a minha câmera? Câmera 3 aqui? Fechado. Tá mais próximo assim. Mas não estava não, viu, Júlio? Estava mais longe. Tá me enganando. A menos que tenha uma outra câmera. Isso aí é briga interna, pessoal. Relaxa, é bastidor aqui. O Macron aí. Foi mal, desculpa aí. Você também... Deus me livre. Vocês estão rindo de quê? A gente tem plateia agora aqui. Olha aqui, o Marcon, deixa eu te falar. Olha só que interessante, né, Márcio? Vocês dois. O governo Lula fez muita pressão no Congresso, conseguiu aprovar a história da doméstica na CLT, tá certo? Então foi aquele frisson, né? Então aí o mercado se movimentou, muita gente demitiu as domésticas foram parar na mão de agência de domésticas,
E agora, com essa coisa de espalhar o Bolsa Família, sem critério nenhum e tal, você criou um outro fenômeno, que as domésticas, elas não querem trabalhar de CLT, elas querem receber, estar cadastradas no Bolsa Família, receber o Bolsa Família e quer trabalhar de diarista. Inclusive, quando você propõe a pagar a CLT, elas pedem para você assinar a carteira num valor mais baixo, pagar por fora, para ela continuar recebendo de todos os lados, receber assim. Esse é o efeito que você causa no mercado, que você simplesmente não tem coerência, né? Assim, se você liberar o mercado para as horas trabalhadas, como você está defendendo, muda tudo. E aqui eu dei o exemplo da doméstica, mas isso vale para tudo. Isso vale para todos. Profissionais, justamente esses profissionais de trabalhos com a qualificação menor, que é a maioria da população brasileira, que não tem acesso à educação, ou a educação é de péssima qualidade, então é emprego, efetivamente, essas pessoas poderiam estar numa situação muito melhor. E aí você tem essa confusão, você coloca, para formalizar o mercado, depois coloca um Bolsa Família, a pessoa, no final das contas, ela não é nem estimulada a trabalhar. Olha, vou falar para vocês, assim, é difícil o negócio aqui, viu? O Brasil Na realidade, é uma situação Dantas, muito difícil. Né? Desculpa. Fala pro Marcon, pode falar. Na realidade, o Bolsa Família ele só tem uma porta de entrada, né? O governo ele não oferece uma porta de saída, uma porta de evolução. Quando a gente fala dos Estados Unidos, eu sempre tenho uma tese que os americanos eles não têm duas cabeças, não têm 4 braços, não têm 8 pernas, são pessoas como nós. A diferença é que lá, em primeiro lugar, é o lugar da primazia das leis, ou seja, se é respeitado que se é contratado, coisa que a gente não vê já há algum tempo no Brasil. E se tem um modelo de livre iniciativa, livre comércio, livre mercado, né, onde as pessoas conseguem transacionar. E a gente sabe que para criar riqueza, quanto mais rápido o dinheiro circula, mais riqueza é criada. Ao contrário do que os petistas acham, que os psolistas, que o dinheiro cai do céu, que tu resolve um problema. Esse projeto da Érica, inclusive, eu estou dando um exemplo que ele é muito engraçado. É que nem tu ir no médico, tá com uma dor de barriga, e o médico pegar um papel e escrever: a sua dor de barriga terminou, pronto, ele lhe entrega. Isso não vai resolver. Ele precisa lhe dar um remédio. E esse remédio foi algo testado e aprovado. Isso vale para a economia também. A economia que eu cursei, o curso é chamado de Ciências Econômicas. Ou seja, é feito um experimento para tu dizer que algo funciona. Os Estados Unidos, que são, como eu mencionei antes, as pessoas recebem infinitamente mais do que recebem aqui, porque ele tem um método para fazer isso. Nós poderíamos copiar esse método. É como fazer uma receita de bolo. Tu vai lá, pega o que tem de bom, copia no teu país e aí os resultados vão acontecer. A gente tem aqui do lado, na Argentina, o método americano sendo implantado. Em menos de um ano de mandato, a inflação já caiu para um dígito só, a gente tem uma questão de taxa de juros caindo, a renda média do trabalhador em dólares subiu muito já nos últimos meses, a Bolsa Argentina subiu mais de 85% nesses últimos 12 meses, enquanto a nossa caiu cerca de 20%. Então nós estamos copiando o que dá errado. É óbvio que o resultado vai ser o mesmo de quando tu faz algo que dá errado. E aí o Brasil, ele tem um problema que é a síndrome do vira-lata, né? Ele tem que... Qualquer coisinha que o governo te dá, tu já acha que é maravilhoso. E a gente fica com esse negócio, assim, de tipo... Nós não conseguimos evoluir. Nós estamos tendo aqui uma conversa entre 3 pessoas que entendem que a CLT poderia ser extinta. E o trabalhador ganharia muito mais se ela fosse extinta. Mas é tão enraizado esse problema, Dantas, concluindo, que na Constituição é uma cláusula pétrea que os direitos trabalhistas não podem ser mudados. Ou seja, provavelmente a nossa geração vai ser escrava de um modelo lá de 81 anos atrás que não trouxe ganho de renda, não trouxe produtividade, não trouxe emprego em massa no Brasil. O que ele trouxe foi uma renda média baixa, um desemprego ainda alto, muita informalidade e uma produtividade, como mostrou esses dias numa reportagem que eu li, que o que o americano demora 15 minutos para fazer, a gente demora 1 hora. Ou seja, 4 vezes mais. 4 vezes mais, exatamente. Eu gostaria de frisar, até pedi para colocar aí na tarja, para que as pessoas entendam de forma simples. Eu vi aqui o comentário de um espectador, não tem o nome dele aqui, é o Word Collapse.
E ele diz que... cadê? Deixa eu ver aqui. Jornada de 44 horas é escravidão. Tá. É o seguinte, quem decide se é escravidão ou não é você. Não é o governo, cidadão, que vai decidir quanto você vai trabalhar. O governo já te faz de escravo, rapaz. Eu não sei se é mulher ou homem. O governo já te faz de escravo quando ele rouba de você. Com essa carga tributária, ele rouba de você metade praticamente da tua riqueza. Então preste atenção. A PEC do Marcon, não confundir com Macron, ela permite que o trabalhador trabalhe mais horas ou menos. Ele é que decide. O Márcio falou muito bem. Se o sujeito quiser fazer uma graduação, não tem formação, uma pós-graduação, quer estudar, quer fazer um curso técnico para se especializar e melhorar a sua qualificação, ele pode negociar com o patrão dele. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha 4. Ou trabalha 6. Ele vai receber pelas horas trabalhadas. Aí ele vai fazer o cálculo mental dele. Vai olhar e vai falar assim, pô, com esse dinheiro aqui que eu vou receber nesse trabalho aqui, eu pago o meu curso técnico. Ótimo. Eu reduzo a minha carga de trabalho, pago o meu curso técnico. Quando eu me formar, concluir o curso técnico, eu consigo um trabalho melhor. E assim vai. Assim que você cresce, você escala. Essa geração nova, Marcon e Márcio, parece um bando sabe, uma meninada caprichosa que quer receber os louros, que quer receber um bom salário sem trabalhar, sem ter a curva de crescimento do trabalho. Eu trabalho desde os 14 anos, eu não sei se vocês, mas eu já trabalhei com várias coisas na minha vida antes de ser jornalista. Desde os 14, eu estou com 47. Sabe quantos anos eu tenho de carteira assinada? Em mais de 30 de trabalho? Uma meia dúzia de anos. Eu nunca me importei com isso. Eu já trabalhei em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Enquanto estudava, inclusive, para pagar minha faculdade. Fazia roteiro, fazia revisão de livro, fazia várias coisas ao mesmo tempo. Trabalhava com telemarketing e eu organizava a minha rotina. Então, assim, a pessoa, quando ela quer crescer, ela tem que se esforçar. Você que está aí achando que o Estado tem que te entregar alguma coisa de presente, esqueça que o mercado tem que te entregar, que você chegou ao mundo e que você merece receber as coisas sem você se esforçar para isso. Esqueça. Então, olha aí, parabéns, Marcon, pela proposta. A gente tem que deixar muito claro isso. Liberdade para o trabalhador. Nós estamos falando, mais uma vez, de liberdade. No fundo, toda a nossa luta é por liberdades. Liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade cultural, liberdade para empreender. Você tem de ter liberdade para trabalhar o quanto você quiser. Se você quiser trabalhar 4, 6, 8, 10, e aí também vale o sentido oposto, eu estou pagando o financiamento de uma casa, eu preciso trabalhar mais. Negocia com o trabalhador, eu quero trabalhar 10 horas por dia, eu trabalho 15. Eu sou dono do meu próprio negócio. Eu trabalho 15 horas por dia, 7 dias por semana. E aí? Como é que fica? Né? Então, assim, se você quer trabalhar, você tem que ter liberdade. Você quer trabalhar mais ou menos, quem tem que decidir o World Collapse é você. Não é o Estado. Ninguém pode decidir por você. Marcon, obrigado aí. Se quiser me dar uma mensagem final, mas vamos fazer essa conversa aqui nas próximas semanas, que esse assunto vai estar naturalmente na pauta do dia, e aí eu quero ver você aqui sentado comigo no sofá. Com mais antecedência eu consigo me organizar, só para esclarecer que dentro da minha PEC, a política é a arte do possível, né, Dantas? Eu concordo contigo que cada um trabalha quanto quiser, mas a gente teve que estabelecer algumas coisas ali até para ter apoios. Então a gente limitou a 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então a minha PEC, ela basicamente copia o modelo americano, colocando aquilo que as pessoas consideram como primordiais da CLT. E sobre a geração, realmente não cai nada do céu, né? O Estado não te dá nada sem ter tirado 10 vezes antes. E é bom a gente esclarecer para as pessoas o custo que o Estado e quanto isso renderia no bolso delas. Uma pessoa que recebe 5 mil reais, ela custa mais 5 para o empregador. Então o Estado já pegou 5. Na fonte, o Estado já tira mais o imposto de renda. Sobraria 4. Só que tem mais os impostos sobre os produtos. Vamos arredondar aí por 50%. No fim das contas, a pessoa recebe 2 mil reais, sendo que o custo, o Estado fica com basicamente 8. Nos Estados Unidos, por que às vezes as pessoas recebem mais? Porque os impostos são menores,
o tamanho do Estado é menor e a pessoa coloca mais dinheiro no bolso. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Enquanto a gente tiver comentários do tipo, 40 horas, 44 horas, a escravidão, não sei o quê, é muito como tu falou. A minha PEC permite que a pessoa trabalhe 1 hora por semana. Se ele ainda acha que 1 hora é demais, então ele nasceu no mundo errado, porque nada cai do céu a não ser no mundo da fantasia. Um abraço, agradeço a oportunidade e vamos combinar assim que eu quero estar aí presente. Excelente. É isso aí. Não adianta, gente. A gente está falando de liberdade, é isso que interessa. E hoje, com as tecnologias, o mercado ele se modifica a cada instante. Então, assim, você tem gente aí ganhando dinheiro como TikToker, influenciador. Eu descobri que eu não consigo ser TikToker. Você tem perfil no TikTok? Não. Não? Não. A Lohana tenta me ajudar, mas não dá, Lohana. A gente está na transmissão aqui do TikTok, mas não dá. O pessoal que está me acompanhando aí, vocês querem que eu faça voz dublada, dance musiquinha, não dá, entendeu? Faça encenação, não dá. E olha que eu gosto de tecnologia, eu gosto da juventude, mas tem coisa que eu não consigo mais fazer. O TikTok é um desafio, acho que para todo mundo, né? Não para a geração dela. A geração dela sabe lidar bem com o TikTok muito melhor. Não, e eu lamento por mim mesmo, né? Porque eu vejo aquele menino lá, o tal de Felipe Neto, né? O Felipe Neto, estava rolando até uma coletânea dos vídeos dele, né? Eu queria ter o QI do Felipe Neto para conseguir ser um comunicador melhor. Porque eu, de fato, eu sou um péssimo comunicador, porque eu falo para muito pouca gente. Eu falo para muita gente qualificada, mas eu falo para muito pouca gente em termos de audiência. Esse rapaz é um monstro na audiência. E o que ele fala de bobagem, e assim, quando eu falo de QI, eu estou falando assim, eu queria poder falar as besteiras que ele faz sem não me achar ridículo. Porque no final das contas é isso. Você vê assim, o comportamento desse rapaz é um negócio assim esdrúxulo. Eu nunca deixei Felipe Neto entrar na minha casa, não sei você, né? Se tem a versão americana também no Felipe Neto. Tem versão americana, Felipe Neto? Não que eu saiba. Deve ter, né? Na sua casa também não entra, né? Não, até pouco tempo eu não sabia quem era. Você não sabia quem era o Felipe Neto, tá vendo? É porque o seu QI não permite. Então assim, eu de fato, ó, o pessoal está dizendo aqui, o que o Switch está dizendo que é o seguinte, ele quer ver uma dancinha da equipe. Não, da equipe tudo bem, porque aí eu mando a equipe fazer. É uma boa ideia, uma boa ideia. Mas assim, numa boa, gente, é triste. E o pior é que essa gente está influenciando a política, influenciando a sociedade. Esse rapaz vai ser candidato à presidência da República. Como assim, Cláudio? Escrevam. Ele já está sendo preparado para isso. Ele está sendo preparado para isso. Assim como o Nicolas quer ser presidente, o Felipe Neto concorrerá com o Nicolas. Pode ver, pode esperar. Escrevam o que eu estou dizendo. Não pode não ser em 2026, mas será em 2030. Enquanto isso, eles vão ao Senado. O Felipe Neto estará na próxima eleição. Pode ter certeza. Pode ter certeza, tá? E não é achismo meu, não. Mas muito bem, vamos lá. Vamos só dar um ampassant aqui no G20, porque quando a gente fala de ser escravo do governo brasileiro, é muito interessante, né, Márcio? Porque assim, a gente hoje corre o risco de ser escravo, quer dizer, a gente já é escravo do governo brasileiro, e a gente corre o risco de ser escravo daqueles que escravizam o governo brasileiro, que escravizam o Brasil. Então a gente corre o risco de ser escravo da China, por exemplo, né? A gente ontem acompanhou aí reuniões bilaterais e tal, e multilaterais, com assinatura de uma declaração bastante genérica. O pessoal até se surpreendeu porque o Milei não criou problema em relação a essa declaração. O que você achou dessa reunião do G20? O que você faz uma avaliação, ainda que sintética, desse encontro? Serviu para alguma coisa? Não, o G20, na verdade, ele não serve para nada, né? Adorei. Brenda, põe aí. O G20 não serve para nada. O G20 não serve para nada. Ele é um fórum de concertação para você ter os países juntos, para os líderes criarem laços e terem contatos diretos e poderem negociar alguns temas. Agora, efetivamente, aquilo que é decidido no G20 não tem relevância alguma. O que eu quero dizer?
que ela é muito mais uma reunião política do que uma reunião de substância e prática. Então, na verdade, ela serve para colocar junto os líderes, mas não necessariamente para criar políticas que vão fazer diferença na vida de todos esses membros. E eu lembro também que o G20 ele não é essa reunião simplesmente de líderes que a gente tem no final do ano. O G20 é uma série de reuniões, cerca de quase 200 reuniões, que ocorrem durante o ano todo no país que ocupa a sua presidência. O Brasil teve 100 e tantas reuniões em mais de 5 ou 6 cidades, gastou quase 200 milhões para conduzir essas reuniões, ao final você já ter essa declaração do G20 pronta para quando os mandatários se encontram ao final desse ciclo de reuniões. O próximo ciclo de reuniões já começa agora em janeiro, na África do Sul, que vai ser a próxima presidência do G20. E no final do ano, todos os presidentes vão se encontrar na África do Sul novamente para, na verdade, estreitar os seus laços, mas como justificativa moral, digamos assim, apresentar esse documento que foi negociado pelas diversas nações que fazem parte ao longo do ano. Então, na verdade, o Brasil colocou ali a sua agenda, discutiu 3 pontos, o presidente Lula queria colocar essa questão da aliança contra a fome e a pobreza, isso foi assinado por todos que estão lá, agora todos seguem o seu rumo, mas isso aí fica aí num fundo de uma prateleira e não vai ser implementado por ninguém. Afinal de contas, todas as decisões anteriores de todas as outras reuniões do G20 tiveram o mesmo fim, né? O fundo da gaveta. A melhor forma de você ver se alguma coisa serve para algo é isso. Olha se ela já serviu para alguma coisa. Se ela nunca serviu para nada, significa que ela não servirá, continuará não servindo para nada. Eu vou... Tem 2 vídeos separados aí. Coloca o Biden, que eu acho que são 2 vídeos para marcar aí essa reunião do G20, né? O pessoal bateu muito na história ali, replicou nas redes o Milei não querendo dar a mãozinha para o Lula, mas o Milei, aquilo é um recorte. O Milei, quando chegou, apertou a mão do Lula, cumprimentou, depois para tirar a foto, depois da foto ele realmente não apertou a mão do Lula. Mas isso aí, para mim, é muito menos importante, até porque isso já era óbvio, né? Para mim é mais importante isso aqui. Coloca o Biden, por favor. As pessoas elas precisam entender o que isso significa, Márcio. A gente falou no início do programa aqui, mas quem estiver chegando agora, nós estamos falando de uma ameaça nuclear e estamos falando do Biden. Aliás, ele fez o anúncio liberando a Ucrânia para lançar mísseis de longo alcance e na sequência fez a aparição aqui, já estava em solo brasileiro, aliás, e fez essa aparição ali, fez uma declaração. E depois saiu aí, foi para o mato, não sei o que aconteceu exatamente, mas assim, a demonstração clara de que esse sujeito não pode apertar botão nenhum, tem que tirar qualquer botão, qualquer caneta da mão dele até acabar o mandato. O presidente Biden, para quem não nos acompanhou desde o começo, né, nós falamos que ele já é um pato manco, ou seja, aquele líder que está em fim de mandato, e que nós já temos um outro presidente eleito. E o presidente eleito, ele já está assumindo, né, as funções de presidente. A gente viu essa declaração que você muito bem colocou aqui no programa, no começo, em relação à Rússia. Ou seja, o presidente eleito é aquele que já tem um mandato muito claro, dado pelas urnas, contundente. Ele já está se posicionando em relação àquilo que ele acredita que sejam erros que estão sendo tomados pela administração que está deixando o poder. Agora, a administração que está deixando o poder, ela já está no fim, ela não tem mais o apoio da população, porque a população decidiu pelo fim desse governo e decidiu por políticas alternativas a essa. Então, nós acreditamos que o presidente Biden
ele já não deveria estar tomando decisões que possam alterar o rumo ou deixar aí um legado que seja difícil já de carregar nos primeiros dias da administração Trump. Muito bem. Ó, tem um outro vídeo que isso não tem nada a ver com os chefes de Estado, mas tem a ver com o que aconteceu nas ruas, lá no Rio de Janeiro, uma manifestação de um grupo, né, que estava ali denunciando, né, perseguição política, assassinatos, tortura que é praticada pelo governo da China contra o Falun Dafa, né? Assim como vários outros grupos que têm as suas religiões e tal. Na China é um problema grave isso. E isso está na mídia, né? Então ontem teve um pequeno grupo de brasileiros que resolveram fazer um protesto contra essa postura da ditadura chinesa. Mas olha o que aconteceu, tinham militantes chineses assediando os brasileiros, impedindo que eles fizessem a manifestação no Brasil. Põe aí o vídeo. Não tem problema nenhum, a gente pode falar, é que eles Então, ficamos cercados por chineses aqui. Os policiais estão aqui intervindo para preservar nossa integridade física, inclusive. eles não estão nem aí, viu? É isso aí. Tamanho, quanto por dia? Olá. Muito obrigado pelo apoio de vocês no nosso país. Muito obrigado. Muito menos. Eu não sei se
Eu acho que isso está impedindo a nossa liberdade, não é? Desculpa. O que me chamou a atenção, além naturalmente desse assédio absurdo, né? Você ser assediado, você manifestante, ser assediado por um cidadão de outra nacionalidade no seu próprio país, já é um absurdo por si só. Mas o que me chama a atenção é que me parece então que a comitiva do presidente chinês, do Xi Jinping, ela vem munida também de manifestantes. Que coisa estranha. E deve estar vindo munida com pão e mortadela também, né? Acredito eu, porque é uma vergonha, né? Que eles contratam a sua própria claque, né? Eu acho que o Brasil está exportando o seu método para outros países, né? Impressionante. Absurdo, né? A tendência é piorar. Nada contra os chineses não, viu? Gosto muito do pessoal todo lá. Eu só não gosto de quando restringem a liberdade dos outros. Muito bem, senhor. Vamos fazer um comentário final aí sobre o gabinete do Trump? Eu acho que não posso perder a oportunidade de ter você aqui. A gente tem alguns nomes importantes, né? Para o nosso caso, que nos interessa, temos o Marco Rubio, que é uma figura que me parece que vai ser muito contundente em relação aos países da região, né, onde nós temos regimes de força, ditaduras, como a própria Venezuela, e talvez isso complique um pouquinho a situação do Brasil. Eu vou só fazer uma contextualização um pouco maior, porque, por exemplo, nós estamos vivendo na OEA, que é um organismo importante aqui para a região. Nós temos lá a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E nós tivemos alguns parlamentares que foram à OEA para reiterar as denúncias dos abusos contra os direitos humanos, as denúncias que estão acontecendo no Brasil, né? Daquilo que está acontecendo no Brasil. E aí, pelo que eu apurei, você tem lá a presidente da CIDH hoje, é uma mulher de esquerda, que até agora não fez nada, entendeu? Não se mexeu. Só que tem outros integrantes que se posicionam à direita, que estão entendendo o que está acontecendo. Alguns se surpreenderam até com o que está acontecendo no Brasil, não sabiam, por exemplo, que nós temos imunidade parlamentar sendo violada aqui, né? E há uma pressão grande, porque agora os mandatos dessas pessoas estão se encerrando, nós vamos ter eleição na CIDH, quem vai inclusive indicar o Trump, o governo Trump vai poder indicar novos nomes, inclusive para comandar a Comissão de Direitos Humanos. Como é importante a direita se posicionar nesses órgãos que são normalmente aparelhados pela esquerda e que eles se utilizam disso para instrumentalizar a sua guerra política, né? Quais são os seus destaques, Márcio, do gabinete do Trump, não só num contexto geopolítico maior, mas no que nos afeta essencialmente? Eu acho que, essencialmente, a gente precisa olhar para a indicação do Marco Rubio como o secretário de Estado. Porque, afinal de contas, a gente está colocando a América Latina em destaque nesta administração Trump. Ou seja, não se imaginava a América Latina com tanto destaque nessa administração. Agora, você colocando ali um senador pela Flórida, um senador que tem uma relação muito próxima com o Brasil. Eu já quando viajei a Washington com o deputado Eduardo Bolsonaro, assim que o pai dele venceu a eleição presidencial, nós estivemos no Capitólio, estivemos com o senador Rubio, né? E o senador Rubio sempre se mostrou muito simpático ao Brasil, até porque ele tem muitos eleitores na Flórida que são brasileiros, né? Que imigraram para os Estados Unidos e que vivem na Flórida. Então, a América Latina, por ele ser de origem cubana,
por ele estar na Flórida e por ele ter uma relação tão próxima com todos os países daqui, em especial o Brasil, vai trazer certamente a América Latina para o centro do debate da política nos Estados Unidos, da política externa. E tanto na Comissão de Direitos Humanos, quanto em outros órgãos, nós vamos ver indicação dos Estados Unidos alinhadas com o Departamento de Estado liderado pelo Marco Rubio. Eu acho que, de longe, é a indicação mais importante para o Brasil, é a indicação mais importante desse governo, que vai ter reflexos diretos na relação entre Brasil e Estados Unidos, mais do que qualquer uma das outras indicações que aconteceram. Nós temos outras indicações com nomes que têm um impacto muito grande na área doméstica, mas eu acredito que para o Brasil, aquilo que vai trazer maior diferença para as relações bilaterais e para além da posição dos Estados Unidos no mundo, e aí eu falo relações com Rússia, relações com China, eu vejo a relação com a América Latina voltando a um patamar que estava longe de qualquer administração americana em décadas. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para a América Latina se colocar com relevância diante de toda a geopolítica mundial, com alguém do porte do Marco Rubio, alguém que tem, inclusive, ainda muita chance de ser presidente dos Estados Unidos. Verdade. E ainda mais ocupando esse cargo com relevância. Vamos lembrar, ele vai estar lidando com a questão da Ucrânia, com a questão da Rússia, com questões comerciais com a China, mas sempre de olho na América Latina. Então, para além da relação do Brasil, para além da importância na Secretaria de Estado, eu digo que todos os teus telespectadores aqui acompanhem todo o caminho que ele vai percorrer na Secretaria de Estado, porque ele, neste cargo, é candidatíssimo a ser ainda um presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado. Aqui. Eu que Excelente, agradeço. você é fera demais. Senhores, acompanhem as redes sociais do nosso querido Márcio Coimbra, que ele é presidente também do Instituto Monitor da Democracia, tá? Não preciso explicar, o próprio título do Instituto ele é autoexplicável. Quais são as redes sociais, Marcos? Todos podem nos seguir, monitordademocracia.org.br, no nosso site, e lá a gente tem os links para todas as redes sociais do Instituto, seja Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, ou seja, todas as redes onde o Instituto Monitor da Democracia está. E vai ser uma grata surpresa conhecer novas pessoas que possam estar lá nas nossas redes, acompanhando as nossas publicações, estudos, podcasts, vídeos, artigos, todo um trabalho para o monitoramento da democracia no Brasil e no mundo. Excelente. Eu estou rindo aqui dos comentários dos nossos espectadores. Eu não posso reclamar da minha audiência, não, porque é uma audiência pequena, mas é uma audiência hiperqualificada e extremamente inteligente, irônica. O pessoal gosta de fazer piada. E assim, eu estou aqui rindo aqui sozinho. Ô Márcio, a gente tem que dar leveza, né? É tanta notícia ruim que a gente tem que dar leveza. É verdade. Meu amigo, obrigado. Obrigado a vocês também que nos assistem, tá? Amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui. Ai, meu Deus do céu. Ô, Júlio. Pelo amor de Deus, Júlio. Ai. As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender.
Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho.